Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Desperta. Hoje eu tenho a honra de trazer um patrimônio da segurança pública aqui, o Coronel Peckley. Seja muito bem-vindo, te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, meu amigo, uma grande honra poder estar participando hoje. Eu acho que a gente ficou aqui durante um tempo querendo convidar alguém que consiga explicar pra gente a maior insegurança que o brasileiro tem hoje, que é essa questão de segurança pública, né? E antes de entrar nesse quesito de segurança pública, eu queria que você contasse a tua história, porque tu é um cara novo e já é coronel da Polícia Militar. Como é que isso se deu? Ou seja, quando é que você decidiu, vou virar policial militar? Como é que é essa estrada aí? Geralmente os exemplos vêm de família, né? E não tenho uma família assim com histórico militar ou policial. Sim. Na verdade, meu irmão foi a minha inspiração. O meu irmão, que 11 anos mais velho do que eu, então ele entrou para a academia da polícia em 89. Aqui no Rio? Isso, Rio de Janeiro, 89. Eu tinha 9 anos de idade ainda. E aí você começa a frequentar, você começa a ver as solenidades, né? As formaturas, e aquilo vai te levando, vai te impulsionando a buscar. E quis seguir isso, coloquei na minha cabeça muito cedo. Então eu já fiz ali o segundo grau com esse pensamento, terminei o segundo grau, fiz um pré-vestibular, que na época o concurso para a polícia era pela UERJ. Ah, é? E aí fiz a prova da UERJ e passei com 18 anos. Com 18 anos eu entrei para a polícia. Eu faço agora, no início do ano que vem, 24 anos de serviço. Meu Deus do céu. Então estou aí já... Muito novo e já com 24 anos. No terço final aí para ir para reserva remunerada em breve. É verdade, né? São 25 anos no total? Não, são 30. São 30 anos no total. Teve umas pequenas alterações agora, meu tempo aumentou para 31, mais um ano. Hoje, quem ingressa hoje, sim, são 35. Desde novo já com essa cabeça. Sim. E aí passa a realização de um sonho. Eu não tinha nem plano B. Que legal isso, sabia? Eu fiz ali, talvez se eu não conseguisse na primeira tentativa, fizesse mais uma, ainda era novo, né? Mas já estava na cabeça. Estava para tentar, mas consegui passar já na primeira tentativa. Passei bem colocado. Aí vem todos os testes, né? Teste físico, psicológico, teste social, e deu tudo certo. Graças a Deus. E aí você ingressa nessa carreira já almejando algum cargo, ou era aquilo que você queria, era estar ali servindo a pátria, servindo a cidade? Qual era, qual era o que você tinha dentro de você para poder estar na Polícia Militar? Então, pela diferença de tempo, né, do meu irmão para mim, ele entrou em 89, eu entrei em 99. Então, em 10 anos eu fui vendo ali o meu irmão trabalhando em várias unidades, as promoções. Eu queria fazer prova para oficial da polícia. Eu queria ser oficial assim como meu irmão era. Então, depois da academia, os 3 anos como cadete, aí saí aspirante, tenente, capitão e por aí vai. Quando eu entrei para a corporação, meu irmão já era capitão. Então, né, eu ia nas festas dos batalhões com ele, eu era o irmão caçula, né? Então, festa de Natal do batalhão, eu estava sempre lá. Então, eu queria aquilo também para mim. Sim. Né? E, infelizmente, hoje meu irmão não está mais aqui, né? Mas não tenho dúvida nenhuma de que onde ele quer que esteja, ele está feliz e tem orgulho do que eu alcancei até agora. A gente fez um podcast aqui passado com um professor de biologia, o Bill, José Carlos. E o apelido dele é Bill porque ele fez 2 biologias diferentes. E aí a gente chegou à conclusão no podcast passado que todo mundo tem em algum momento da vida essa referência. E como é importante você ter ao teu redor pessoas que são relevantes para você, né? Então, acho que a primeira dica aqui da nossa conversa, né, antes de entrar em segurança pública, é que na caminhada da tua formação, que você cerque de pessoas do bem, sabe? De pessoas que possam ser, de fato, sem dúvida, trazer um impacto relevante. E é exatamente o contrário que a gente tem hoje. A gente tem pessoas boas de valor se cercando de pessoas que, cara, não buscam ter valor, sabe? Isso é um perigo enorme. E tem um estudo, e eu sempre repito isso aqui, que fala que a gente é o reflexo das 5 pessoas que rodeiam a gente. A gente é o resultado dessas 5 pessoas pela convivência, né? E eu acho que uma das coisas que mais me preocupa, principalmente nas comunidades, que é o lugar onde a gente evangeliza, enfim, a gente está lá fazendo ações sociais, é que a gente tem um grupo enorme de pessoas cumprindo tarefas irrelevantes, assim. Isso é um perigo, né? Para você, sei lá, não aumentar o teu leque de possibilidades na vida, né? Você teve uma referência e seguiu aquilo com muita clareza, mas a maioria dos nossos jovens, assim, principalmente nas comunidades, elas não têm essa referência, né? A referência o referencial é muito importante. Só para até falar um pouquinho mais já desse período de entrada, né? Até para que as pessoas que estão assistindo possam entender como funciona. Sim. Muita gente não sabe
como funciona a porta de entrada para a corporação, né? A polícia tem 2 concursos. O concurso de soldado, que ele faz a carreira como praça, que vai ser cabo, sargento, né? E o concurso de oficial. Hoje mudou um pouquinho. Hoje, para ser oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, você precisa ser bacharel em Direito. E o curso, que era de 3 anos na minha época, né, passou a ser um curso de 2 anos, porque já entra bacharel em Direito. Então, assim, o maior foco da Academia de Polícia Militar no concurso, né, no curso de formação de oficiais, é a área de Direito. Entendi. Então, acaba que isso daí é o foco maior. E que faz total sentido, né? Ou seja, o cara entra para a operação sabendo das leis, né? Ou seja, pelo menos mais inteirado do que o normal. Exatamente. E aí, na minha época, após esses 3 anos, me formei, fui trabalhar na Baixada Fluminense, no 20º Batalhão. Lá permaneci por 5 anos, uma unidade... E lá já é pedreiro ou é uma unidade, tipo, bem-vindo à realidade do Rio de Janeiro? A Baixada Fluminense hoje está bem complicada, né? Mas em 99 já na era? época que eu fui, ainda era muito tranquilo. Eu fiquei lá 5 anos, eu nunca vi, não tinha visto nenhum fuzil lá. Nenhuma comunidade tinha fuzil. A gente entrava em qualquer local de viatura, normal. Não tinha lugar que a polícia não entrasse. Não tinha essa represália que tem hoje, né? Não tinha. A gente atuava em todos os lugares. E aí, interessante, que eu saí da Baixada, do 20º, né? Fui convidado para vir aqui para a Ilha do Governador. Não conhecia a Ilha do Governador, então vim trabalhar aqui ainda como tenente. Sim. Em 2007, foi a minha primeira passagem aqui na Ilha do Governador. Cheguei aqui como tenente, fui promovido a capitão logo depois, fiquei por aqui também por 2 anos e meio, mais ou menos. E aí o comandante que estava aqui, ele foi exonerado daqui e assumiu o 25º Batalhão, Cabo Frio. E eu tinha estabelecido minha vida aqui. Eu vim morar na Ilha do Governador nesse período. Sim. Eu vim trabalhar no batalhão e gostei da ilha, vim morar aqui. Conheci minha atual esposa aqui na Ilha do Governador. Ela é insulana. E permaneci. E aí fui para Cabo Frio, né? Trabalhando perto de casa, fui trabalhar em Cabo Frio. Fiquei em Cabo Frio, também é uma unidade que eu tenho o maior carinho, 25º. Saí de Cabo Frio, fui para Petrópolis. Nossa. E aí a gente vai rodando. E aí depois eu fui para o grupamento de policiamento em estádios. Foi onde a minha carreira deslanchou. Abracei uma oportunidade. E que é um comportamento completamente diferente, né? Você tá E é engraçado, né? Porque ali do Governador você tem algumas comunidades aqui, então tem um comportamento. Cabo Frio já é bem diferente. Sim, Petrópolis sim. Completamente diferente dos dois. E depois você vai para grupamento de estádio. A capilaridade da polícia faz com que você tenha versatilidade. Isso é legal, né? Você tem que ser versátil. Você tem que saber virar a chave ali dos locais. Eu posso sair daqui para o Leblon. É outro público. Já é diferente, né? Lidar com outro tipo de pessoas. Então, assim, bacana. Aí, como eu falei, no grupamento de estágio foi onde minha carreira deu uma alavancada. Eu tive a oportunidade de ser o subcomandante. Depois de subcomandante, eu virei ainda como major o comandante da unidade. Aí, o que era um grupamento, que era menor, né? Se transformou num batalhão, coincidindo quando eu fui promovido a tenente-coronel. Pô, que legal! E aí eu fiquei comandando essa unidade por 5 anos. Então, assim, eu peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo. Mas não dá para assistir nenhum Olimpíada. Jogo, né? Que fica naquela vibração assim, é muita gente, né? Você consegue até assistir o jogo, mas é muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Então, Cara, assim, eu fico pensando nessa questão do... Por exemplo, eu estava vendo agora o Catar, por exemplo. Você não pode, como mochileiro, assistir a Copa do Mundo no Catar. Fiquei descobrindo isso recentemente. Não é como, enfim, as outras Copas do Mundo. Aqui é um mix de gente gigantesco. A chance de dar errado, de dar briga, de dar uma confusão, de dar um erro, é muito grande, cara. E é o que acontece, né? Aqui nós temos a situação de torcidas organizadas, que não podemos generalizar, né? A gente tem aí focos dentro das umas torcidas. 50 torcidas organizadas que vão para o estádio fazer festa, se encontrar, e é bonito, fazer churrasco. Né? E tem ali aquelas 4, 5 que são verdadeiras gangues, só querem brigar. Então, assim... Mas já é meio carta marcada, né? É complicado. São sempre os mesmos, são prisões o tempo todo. Pô, eu saí do BEP, eu tinha uma média, nos 5 anos de comando, em torno de 600 a 700 prisões por ano. Cara, é muita coisa. Então, assim, é absurdo. É muita coisa. É futebol. E você tinha cavalaria com você lá? Então, aí faz parte de todo o grande evento, né? A minha unidade ela é uma
que compõem todo o grande evento. Só que é a unidade que coordena o evento. Aí eu recebo cavalaria de apoio, recebo batalhão de choque. Aí várias unidades vêm apoiar para compor ali aquele cinturão de segurança daquele evento. E aí, os jogos maiores também têm um nível de preocupação maior também, Não, né? sem dúvida. Jogos de Libertadores, uma semifinal, a preparação são 10 dias antes. É uma série de reuniões com vários órgãos de segurança. Nossa. Quando é time da Argentina, do Uruguai, às vezes o consulado participa. Eu já fui em várias reuniões no consulado do Uruguai para poder ver onde vai acomodar os torcedores do Uruguai, a delegação do Uruguai, para poder interagir. Quente, você tem que criar um esquema de proteção assim, mesmo ao cidadão. Né? Agora, é uma unidade desgastante. Você trabalha muito. É mesmo? Trabalha muito. Os jogos são domingo, quarta-feira, 10 horas da noite. A família... Teve jogo de eu sair 3 horas da manhã do Maracanã, entendeu? Meu Deus do céu. Domingo, clássicos no domingo. Então, é uma unidade bastante trabalhosa, mas foi muito bacana. Porque você fica com aquela sensação assim, né? Você é a defesa da desordem, né? E aí você vê muita família indo pro Maracanã, muito turista. E você tem que fazer com que a coisa não aumente, né? Senão, daqui a pouco, o governador entra em pânico lá, né? O Maracanã passou um grande período em que você não via mais criança, mulheres no estádio. Hoje você vê. Naquela transição da geral para... quando acaba com a geral, né? Uma época que as pessoas tinham medo de frequentar. E aí você vai trabalhando, a gente foi... né? O próprio batalhão de policiamento de estádio foi amadurecendo, foi melhorando. Porque você falou, né? Tem uma relação de inteligência ali também. Tem um plano antes das coisas, né? Não, sem dúvida. O planejamento para um jogo são 60 mil pessoas dentro do estádio. Fora o público flutuante no entorno. Só de funcionários no Maracanã trabalhando em dia de jogo são 2 mil pessoas. E tem uma combinação do governo do estado e da polícia militar com a prefeitura também, não tem? Sim, tem que Porque ter. a guarda municipal precisa fornecer informações precisa e tal. Da prefeitura. A prefeitura faz a ordem pública. O combate ali à desordem no entorno do estádio é responsabilidade da prefeitura. A ordem pública é dela. Porque eu já ouvi isso, né? E pelo visto é uma mentira, né? Que existe uma conexão ruim entre a prefeitura e o governo do estado. E não é verdade, né? Não. Os existe uma atuação muito bem. Mútuo ali, né? Muito bem. A gente, aqui na ilha, por exemplo, a gente o tempo todo falando com a subprefeitura, com a guarda municipal, e a gente vai interagindo para resolver os problemas. São grandes parceiros. E tem que ser, São grandes parceiros. Já quebramos uma fake news aqui. E aí, depois desse projeto de estádio, você vem direto para a ilha? Não, antes eu passei numa unidade uma unidade muito top, uma unidade que também me marcou, apesar de eu ter ficado lá 1 ano e 3 meses, foi o RECON. O RECON, ele é o batalhão de rondas especiais e controle de multidão, ele trabalha em 2 frentes. O RECON é muito similar à Rota de São Paulo, Rotan de Goiás, é a mesma filosofia. Eles são casca grossa lá, né? É patrulhamento tático, sempre 2 viaturas, 8 homens. Mas a Rota, eu achei que a Rota era só moto. Não. A Rota são viaturas. Blazer, aquela Blazer preta. Só que lá é um pouco diferente. Lá eles andam com uma viatura só. Aqui no Rio, o RECON ele anda sempre em comboio de 2 viaturas. Sim. Aí é uma reserva técnica do Comando Geral da Corporação. Né? Poxa, aonde nós estamos com um índice criminal alto? Nós estamos com problema em Caxias, em São Gonçalo. Pega ali 4 equipes do RECON, vai ficar lá. É tipo uma tropa de elite da polícia. Por tempo indeterminado até resolver o problema. Então o RECON vai ficar rodando ali, abordando. A filosofia do RECON é abordagem. O RECON não faz incursão em comunidade. O RECON ele trabalha no asfalto. Então é abordando o tempo todo, buscando fazer prisões, veículos roubados, assim. E é uma unidade especializada. É uma unidade que treina quase todo dia. Ou todo dia. Ela tem que treinar. Então já é um nível de especialização maior, um nível de especialização grande. Mas você ia pra rua, não? Você só coordenava? Eu era o comandante. Sim. Né? O comandante ele faz a gestão. Ele dificilmente está na ponta da linha, salvo ele é mais tomador de decisão e análise do que qualquer outra coisa, né? Algumas vezes eu ia pra rua, sim. Algumas vezes eu pegava a viatura, ia, né, até alguma equipe para poder a equipe ver que o comandante está rodando, para conversar com eles também e tal, ver a área onde eles estão rodando. Eu costumava às vezes fazer isso. Mas a demanda administrativa, a demanda de resolver problema, de gerir é muito grande para você estar na rua todo dia. E é muita gente, né? O RECON tinha um efetivo de quase 500 homens. É muita gente. De quase 500 homens rodando direto, né? Ou era tipo plantão assim? Não, 500 homens, o efetivo da unidade. E aí, dali você tira a parte administrativa e as escalas de serviço. Entendi. Entendeu?
Então, assim, é uma unidade bacana. Foi uma unidade que E vibra muito, né? Eu vejo que essa galera que é mais de elite, assim, ela ama o que está fazendo. A especialização total. Tem o curso próprio da unidade. O cara usa uma farda ali, diferente, boina, né? É totalmente diferente. E além desse patrulhamento tático nas ruas, o Recon também era o responsável por trabalhar nas multidões, em controle de multidão, geralmente manifestação. Tipo aquela do... Como é que foi aquele evento da Igreja Católica? JMV? JMJ, né? JMJ. Jornada Mundial da Juventude. Vocês foram pra rua nesse caso também? Então... Que era mais ou menos o período, não? O Recon ele é uma unidade nova, ele foi criado em 2018. Ah, não, então esse foi antes. O JMJ foi antes, mas geralmente é manifestação. O Recon ele tem a expertise de trabalhar nas manifestações. Tipo desse 7 de setembro, assim. Com certeza tinha equipes do Recon lá. Entendi. E foi uma manifestação super pacífica, né? Não teve absolutamente nada, exatamente. Né? Eu fui para Copacabana no 7 de setembro, né? E aí, enfim, ver os aviões lá e tal. E eu notei uma coisa que é interessante. Além da pacificidade, além de ter só família naquele reduto ali, pelo menos em Copacabana, eu vi uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso, que foi... Não tinha lixo no chão, cara. Eu fiquei impressionado como aquilo projetou em mim a sensação de que, cara, a gente pode dar certo. Porque a gente vai discutir sobre política pública dentro da segurança pública aqui, mas tem aquela coisa da civilidade também, sabe? Sim, você ser civilizado. Sem dúvida nenhuma. É responsabilidade de todo mundo. Exatamente. De todo mundo. Não adianta você cobrar segurança, cobrar determinadas situações, mas... faz ali aquela contramão, gosta de parar o carro em cima da calçada. E aí uma coisa assim, besta dessa pode gerar um problema gigantesco. O grande problema hoje é que as pessoas, ela querem os seus direitos, né? Mas... não tem dever nenhum, né? Não quer ter dever nenhum. Aí essa balança não vai fechar, pô. Não, tem coisa inacreditável assim que eu discuto com a Bruna, por exemplo, né? E eu vou voltar no 7 de setembro, que assim, por exemplo, o cara que, faz xixi na rua, sabe? O cara que joga lixo na rua. Outro dia eu passei ali, eram tipo 11 da noite, tinha um cara pichando na parede, assim, ali do lado do preso Nick, assim. Eu, fui dar um berro nele, vou chamar a polícia, ele deu um berro comigo também, como se eu estivesse criticando uma coisa absurda. Exatamente. Essa questão do 7 de setembro, por exemplo, eu vi que era uma manifestação que eu sempre senti falta. Porque eu sempre vi o americano, por exemplo, vibrando nessa coisa assim, eu amo meu país. Por que ele ama o país dele? Porque meu país é civilizado, meu país é primeiro mundo, porque meu país é um polo de desenvolvimento tecnológico, porque o meu país tem um índice de criminalidade cada vez mais achatado e tal, a taxa de desemprego é pequena. E eu comecei a ver essa questão de um Brasil diferente nessa decadência do índice de criminalidade. Assim, para quem que a gente dá louvores, né? É o governador do estado, porque eu não acompanho todos os estados, mas assim, eu vi que na saída do Witzel, né, e a entrada do Cláudio Castro, eu vi que o índice de criminalidade, assassinato, deu uma diminuída, deu uma achatada. Sim, há pouco tempo agora foi divulgado o Rio de Janeiro com o menor índice de homicídio dos últimos 30 anos. Isso é uma matéria falando sobre isso. Dos últimos 30 anos? Exatamente. Vamos lá, vamos falar um pouco então de segurança. O que acontece hoje? Minha visão, tá? Minha visão. A gente vive na era da informação. Uhum. Né? Todo mundo tem acesso à informação de maneira muito rápida. Mas, ao mesmo tempo que isso é positivo, porque você precisa ter o acesso à informação, tem ali um viés negativo das questões que não são verdadeiras, sim, mas as pessoas acreditam como verdadeiras. Eu vou citar um exemplo. Sou comandante aqui do 17º Batalhão. E toda hora eu recebo diversos vídeos de situações que as pessoas colocam. Isso aqui é um assalto a banco que teve uma troca de tiro dentro do banco. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Teve uma troca de tiro dentro do banco, o vigilante acertou um dos marginais no pescoço, ficou jorrando sangue, o cara caiu. E as pessoas entraram em desespero aqui na ilha porque circulou nos grupos de bairro aquele vídeo e alguém escreveu que foi no Santander do Cacuia. E era um vídeo começou a ficar todo mundo desesperado. E o vídeo não foi nem no Rio de Janeiro. Aquilo aconteceu em outro estado. São as tiazinhas do Zap. Então, assim, ao mesmo tempo que a velocidade da informação é bacana, mas a partir do momento que esse vídeo circulou, você assistiu e você ficou com medo, você não sabe, mesmo que alguém fale depois que o vídeo não foi aqui, aquela sua sensação de medo não vai embora. Cara, olha que perigo isso, então. E você vive aquilo. E o que eu recebo de vídeos, de fotos, de coisa falando que foi na ilha, e a gente vai apurar com mais calma para e não foi. Às vezes foi no Rio de Janeiro, em outros lugares. Às vezes, ou outras épocas, né? Às vezes nem foi aqui no estado. Às vezes é vídeo antigo que colocaram de volta. Então, assim, isso é muito complicado. É o sensacionalismo do cidadão. E aí eu vou te passar um dado que eu tenho certeza que você não sabe.
Nas minhas apresentações, algumas palestras que eu tenho feito, o Conselho Comunitário, eu tenho colocado esse dado. 2022, pós-pandemia, a Ilha do Governador hoje tem o menor índice de roubo dos últimos 20 anos. Cara, graças a Deus. Cara. Tem o maior índice de prisão em flagrante dos últimos 20 anos. Meu Deus do céu. Então, assim, aí se você perguntar para qualquer morador antigo da ilha, tu se sente mais seguro hoje ou em 2002? Tu acha que rouba mais carro hoje ou em 2002? A pessoa vai falar assim, não, em 2002 era muito mais seguro. Ela não tinha um WhatsApp, ela não ficava vendo vídeo o tempo todo. Não tinha essas informações. Quando o veículo era roubado, só sabia alguma testemunha que viu quem foi roubado. Ou se fosse uma coisa, tipo assim, se o carro tivesse explodido algum ponto de referência aqui na ilha, né? Que ficava alguma coisa escandalizada. Exatamente, né? A gente discutiu sobre isso esses dias, que a gente se sente mais seguro agora de alguma forma na ilha. E as pessoas que moram fora da ilha falam a mesma coisa. Poxa, a ilha é famosa. Tem chegado aos nossos ouvidos que a ilha é famosa porque, cara, é o lugar mais seguro da... Para você ter uma ideia, a média mensal de roubo de veículos na Ilha do Governador em 2002, e isso está lá, é índice do Instituto de Segurança Pública, né? É uma instituição, né? É um órgão autônomo. Era uma média de 90 veículos por mês. 90 veículos por mês. Hoje, a gente tem uma média que fica variando ali 6, 8, às vezes dá um picozinho 12, 14, volta para 8. Então, no final de um ano, é 10%. Cara, é 10% do que era, do que era. E é o impacto... E tu tem essa sensação de que vocês estão progredindo ou não? É uma coisa de enxugar gelo ainda? Assim, o trabalho da polícia, de certa forma, acaba sendo enxugar gelo. Mas aí tem aquela metáfora que alguns falam, se você não enxugar o gelo, vai virar uma poça d'água enorme. É verdade. Então, você enxuga o gelo para não virar uma poça d'água. Sim. Então você tem que fazer esse trabalho. E assim, eu tô falando dessa quantidade de veículos roubados, por exemplo, mas a área de policiamento da Ilha do Governador não é só aqui a ilha, é a Ilha do Fundão e são as ilhas, né? Um trecho da linha vermelha. Então, dentro dessa estatística aqui que eu estou falando, não é aqui no bairro, aqui dentro. É muito... No primeiro semestre eu tive 22 roubos de veículo na linha vermelha que entrou para o índice do 17. Naquele trecho ali, mas foi linha vermelha. Aqui dentro do bairro é diferente. Você pega um pedaço da Maré, então. Da Maré não, porque já é do outro lado. Eu pego um pedacinho da linha vermelha e lá no fundão, aquela saída para a linha amarela, onde tem uma antiga cabina da Lanza, ali aquele retornozinho também é do 17. Às vezes acontecem alguns roubos ali, que é afastado aqui do bairro. Mas entra para o nosso índice. Então, assim, é muito controlado. A Ilha do Governador realmente é um bairro diferente. Se você pegar... os bairros do entorno, Meia, Tijuca, Ramos, Bom Sucesso, não tem como comparar. É incomparável. E a gente é vizinho de Caxias, que na minha filosofia, da informação que eu tenho, é perigosíssimo. Mas Caxias também é 200 vezes maior, né? Muito maior. Tem um índice criminal realmente mais alto, mas é uma área muito maior. Mas, assim, realmente, a Ilha do Governador ainda é um bairro que a gente pode considerar com uma tranquilidade muito grande, ainda mais ele está inserido dentro da região metropolitana do Rio. Sim, está no foco. Então, assim, realmente é diferenciado. É um bairro diferenciado. Tem uma coisa interessante também, que é como é que a inteligência da polícia trata essa questão de esse filtro de fake news, né? Porque hoje você tem uma ferramenta que enfim, tem seu benefício e seu malefício, né? E da mesma maneira que isso informa, ela também desinforma, né? Da mesma maneira que ela traz paz e ordem, ela traz o caos e a desordem. Como é que a polícia, de repente, usa as redes sociais ou usa o jornal? Como é que ela se expõe dessa maneira para fazer um filtro para a população falando assim, gente, isso é fake news, isso não é? Como é que ela usa de inteligência para acalmar o povo? Hoje o setor de inteligência da corporação é muito forte, né? Tem uma subsecretaria de inteligência, que é a central. E todos os batalhões têm uma seção de inteligência. Sim. Né? E a partir daí a informação chega, vai ser checada, vai ser confirmada com a central, e a divulgação geralmente é através das redes sociais. A polícia costuma muito jogar Twitter, Facebook, aí coloca lá o que era aquilo ali, diz que não aconteceu, né, que não aconteceu. Já deve ter visto em algum momento dizendo que aquele fato não é verdadeiro, tal. O batalhão, se for na área aqui do 17, por exemplo, a gente vai pegar isso e vai replicar na nossa rede social aqui também. Sim. Eu vou jogar para os órgãos de interesse aqui. A gente tem o Golfinho, o Ilha Notícias, tem os jornais de bairro. Eu vou jogar isso para os jornais de bairro para a gente tentar fazer com que isso chegue à população. Isso aí é importante. Eu, inclusive, vi uma matéria, não sei se foi no Golfinho, no Ilha Notícias, que era muito interessante, que falava a nível cidade, né? Falava assim que existe uma política
e parece ser uma política tua, muito focado nessa coisa do patrulhamento, ou pelo menos uma espécie de escolta, para não falar que é escolta, mas é um patrulhamento dos veículos escolares. Né? Você acompanha, parece que traz uma proposta de segurança para veículos escolares. Eu queria que você falasse sobre isso, e eu queria falar sobre política de desencarceramento logo depois, mas é uma questão que parece que é uma matéria que fala que você tem esse princípio de quebra de barricada, um acompanhamento escolar, assim, uma valorização a uma segurança específica nesse público e também um acompanhamento dessas motos irregulares aí, que é o que traz mais desconforto para nós na Ilha do Governador. Sem cara. dúvida. Me fala sobre isso. E eu, como aí. morador, sofro do mesmo desconforto. Bom, com relação à patrulha escolar, é um programa da Polícia Militar, Patrulha Escolar de Proteção à Criança ou Adolescente. É um programa da Polícia Militar, assim como também o Bairro Presente e a Maria da Penha. Né? São programas que a corporação criou, em que o policial passa por um treinamento específico para trabalhar em cada um desses programas. Né? Então você passa a ter um efetivo ali especializado que trabalha especificamente com aquela situação. A Patrulha Escolar, ela visita periodicamente as escolas. A gente tem um retorno super positivo, porque todo mês a gente tem reunião do conselho escolar em que as diretoras das escolas isso participam. Muito legal. Então você vê ali todas as diretoras, não, eu precisei, porque eles têm um funcional em que todos os colégios ali estão inseridos, então fala com os policiais respondem, atende na medida do possível, né, todos os problemas que acontecem. É claro, é uma viatura de patrulha escolar, mas ela é itinerante. Dando conta sem parar. Está rodando a todo momento e se precisar de algum apoio, te aciona alguma outra equipe que vai apoiar também. Então, assim, é um programa muito bacana. Assim como a Patrulha Maria da Penha, a gente tem aqui na Ilha do Governador mais de 500 atendimentos. Eu já vi, não sei se é um adesivo rosa. Lilás, Lilás, né? Lilás. O batalhão lá hoje tem uma sala chamada Sala Lilás, onde os policiais da Maria da Penha recebem as mulheres que são assistidas pelo programa, que precisam conversar alguma coisa, passar alguma situação, algum descumprimento por parte do companheiro de medida protetiva. Então a Maria da Penha está sempre efetuando muitas prisões com relação a essas medidas protetivas que são descumpridas. E bacana, a gente tem lá no batalhão um projeto social, né, chamado Faixa Lilás, onde a gente disponibiliza a aula de defesa pessoal para essas mulheres assistidas que queiram participar. Que legal isso, cara. Então, o Faixa Lilás faz parte de todo esse processo de assistência às mulheres vítimas de violência. Cara, que legal isso. Eu escutei isso de alguém, essa questão da patrulha nas escolas, né? Eu acho que era uma moça que trabalhou com a gente agora, e ela falou sobre isso. Ela falou assim, cara, hoje em dia eu me sinto muito mais segura, porque eles passam, geralmente a patrulha ela passa no horário de saída da escola. Não sei se é uma coisa. É o foco principal. Porque aí você não tem, enfim, na frase dela, a sementinha do mal na saída da escola tentando aliciar a garotada. E vou te dizer, é muito bacana porque são sempre os mesmos policiais que vão nas escolas. Então já tem uma visão ali. Então, os policiais chegam, já conhecem muitos alunos. Aí tem aluno que tira foto junto, que legal vê o policial lá fardado, conversando, batendo papo. Entendeu? A gente já tem aquelas escolas que às vezes tem um público um pouquinho mais difícil, bagunceiro, e aí a viatura dá um ênfase maior de estar lá presente para inibir alguns problemas. Então, assim, que legal. Realmente muito bacana. E uma coisa que a gente conversou, né, antes, uma das coisas que eu acho que é mais eficiente, assim, é quando você conecta a segurança pública ao cidadão, principalmente do jovem para a criança, assim, né? Porque a informação que chegar até ele, né, uma informação mentirosa que chega até ele, ele falou assim, não, olha só, eu já vi uma patrulha, eu já vi um policial militar, eu já vi dentro, eles já chegaram até aqui, não é a realidade expressiva dentro do morro da comunidade, né? Quando você tem que fazer o embate e o combate ao tráfico de drogas, por exemplo, né? Você está num outro cenário, e eu acho isso é muito importante. E quando você junta segurança pública e educação, olha o impacto que isso gera. Esse é o objetivo dos programas, polícia de proximidade. Tanto o Bairro Presente, que a gente tem 2 programas do Bairro Presente aqui na ilha, Jardim Guanabara e Portuguesa. Esses programas, eles também possuem um telefone, mantêm contato com a população, né, as pessoas que estão no grupo, solicitam apoio. É função desse programa passar nos comércios, para que o comércio conheça os policiais, passar nos lugares. E isso é diferente da repressão, né? A repressão é uma medida antipática. Você tem 2 apostas aqui, né? Ou você faz um trabalho prévio,
né, trazendo a comunidade para si, conversando, que você falou nos casos de Jardim Guanabara e Portuguesa, por exemplo. Ou você tem um trabalho pós. O trabalho pós é sempre pior. É lógico. É sempre você reparar as rebarbas, enfim, não faz tanto sentido. Acontece também quando você não consegue dar conta, mas o trabalho é antecipado daquilo, é questão de gestão mesmo. Você, é antes do impacto, né? E faz total diferença e você vê um comportamento do cidadão na rua. O cara, quando desce do ônibus ou ele entra no ônibus, quando ele circula, e eu vejo isso muito na Portuguesa de Guanabara, por exemplo, você vê que é um comportamento diferente dos outros, né? Um comportamento menos arredio, assim, sabe? E as pessoas acabam se tratando melhor, assim, acaba tendo uma disponibilidade de ouvir e falar melhor, né? E é um trabalho da polícia. E eu gosto quando tem uma união, né? A saúde com a segurança pública, com a educação, e eu acho que tá todo mundo no mesmo mar procurando o mesmo barco, né? Para falar a verdade. E aí tem essa questão da política do desencarceramento. A gente tem ouvido nesses últimos, sei lá, acho que nesses últimos 8 anos, eu pelo menos me recordo, eu vejo um grupo de pessoas falando sobre desencarceramento para pequenos delitos, né? Parece que é assim, né? Como é que a polícia enxerga isso hoje em dia, né? Faz sentido, não faz sentido? Porque na cabeça da metade da população parece que faz sentido, na outra metade não faz sentido. E você acha que o comportamento de um jovem de 16 ou 17 anos ali já é um comportamento adulto? Porque se ele comete um crime a nível de adulto, ele tem que ser punido como adulto. Como é que você enxerga isso? Eu vou te responder de forma bem objetiva, mas aí fica fácil para cada um tirar suas conclusões. Né? A maioria das pessoas que hoje cometem delitos e a gente prende, elas são reincidentes. Hoje, a gente conversou mais cedo aqui sobre essa prisão que aconteceu de 4 pessoas armado numa abordagem policial. Sim. Aí você pega ali um cara já com 4 passagens por roubo. Então, assim, quanto tempo ele ficou preso? Outro caso recente. A gente teve no mês de agosto aquele caso daquele até ex-policial militar, né, foi excluído da corporação. Tinha entrado com liminar, é bom frisar isso. Corporação reprovou ele, né? E ele entrou na justiça, a justiça determinou que ele fizesse parte da corporação. Acho que eu lembro desse caso. Ele roubou 10 veículos aqui na ilha. Ele saiu, ele vem cumprindo cadeia desde 2018, entra... 2018 não, desde 2014. Desde 2014. Fica um ano preso, 1 ano e meio, sai. Aí rouba, é preso. Aí sai, rouba, é preso. Aí nessa última agora ele tinha sido preso em 2021. Aí foi preso agora. Aí foi solto dia 12 de agosto de 2022. Dia 16 ele começou a roubar. Roubou 10 veículos. Podia ter feito uma vítima. Pois é, ou muitas, né? E é isso que não faz sentido. Eu vejo o trabalho exaustivo da Polícia Militar na rua. E aí ela prende, ela reprime e traz para dentro digamos assim, do pré-cárcere, assim. E a justiça solta. E isso responde o que você me questionou com relação a enxugar gelo. Pois é. Parece um trabalho ininterrupto, né? Não faz muito sentido, né? Porque isso atesta contra a Polícia Militar. Porque você faz o trabalho e daqui a pouco você tá topando com esse cara de novo. Eu não vou dizer que a melhor solução é que todo mundo fique preso por 30 anos. Né? Agora, se precisa buscar um meio de que essas pessoas que estão presas não fiquem ociosas. Ele tem que sair de lá com alguma perspectiva. Porque se você faz a política do desencarceramento, né? E você consegue a cada 30 que 50% saia empregado e não retorne para o crime, já é um ganho. Agora, você só soltar por soltar e largar ele no mundo em que a gente vive uma alta de desemprego. E aí? Então ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. E uma resposta clara, né? E uma curiosidade também que a gente discutiu esses dias foi: qual é o cenário da Polícia Militar hoje nas comunidades do Rio de Janeiro? Assim, como é que é essa relação? Porque eu vejo no jornal Nota falando a teu respeito que assim, onde você vai tem barricada. E as barricadas se multiplicaram por causa do período do vírus, né? O Supremo Tribunal Federal decretou que vocês não podiam fazer incursão, né? Até pode, mas só em situações excepcionais. E aí eles construíram mais barricadas. Você tem que fazer as incursões de maneira planejada e autorizada. E nesse período, o que a gente detectou, e eu detectei isso quando eu vim assumir o comando aqui da ilha, foi uma das situações que eu mais tentei combater e venho combatendo até hoje, é a expansão territorial. Interessante. Porque a comunidade cresceu, eles aproveitaram e foram ganhando terreno. Eles estão cada vez mais na pista. Exatamente. Assim, né? Hoje não. Hoje eu te garanto que o status voltou ao que era antes da pandemia. A gente veio trabalhando, tirando barricada, fazendo patrulhamento, porque eles avançaram para os bairros, mas onde é bairro,
eu tenho que estar lá, eu tenho que estar presente. Sim. Eu não preciso de autorização para passar num bairro. O mapa da cidade do Rio de Janeiro, em relação ao comportamento do tráfico de drogas, é igual ou não? É muito pontual em cada lugarzinho? Ele tem suas particularidades. Mas Você tem alguns locais ali mais complicados, você tem mais para o interior locais ainda que, por mais que tenha o tráfico, ainda são áreas verdes, são áreas que a polícia vai, que a viatura entra, porque assim, o tráfico de drogas tem em qualquer lugar do mundo. Né? As pessoas têm muito essa questão de que no Rio de Janeiro é assaltado, você é assaltado em qualquer lugar. Quando você vai para Paris, para Londres, alguns países da Europa, né, o turista chega lá, tem faixas. Principalmente batedor de carteira, né? Exatamente, tem faixas pedindo para você não ficar com o telefone na mão, para você não deixar a bolsa em condições de ser roubado. Então, assim, o crime ele acontece, a oportunidade, tem o criminoso, ele está buscando uma oportunidade, se ele encontrar aquela oportunidade, ele vai roubar. Então, assim, meu pai tem uma história dessa na Itália que ele foi acuado por 2 italianos, ele tinha certeza que ia ser assaltado, ele correu para a polícia e que não teve assim um posicionamento muito firme assim, né? E ele continuou se sentindo inseguro e era Europa, e é verdade que você falou. Agora, respondendo sim ou não nessa pergunta pragmática que recebi no Instagram do Desperta, que é o seguinte, para responder sim ou não, existe um jeito de eliminar o comportamento da bandidagem na cidade do Rio de Janeiro? Dá para eliminar? Assim, a bandidagem está tão acuada, assim, uma tática de acuar tanto que eles não conseguem mais avançar e isso vai acabar morrendo. Sim ou não? Essa pergunta é impossível responder só com sim ou não. Discorra então, né? Porque eu acho que sim, a longo prazo, e aí eu cito o exemplo das UPPs, que era para ter sido dessa forma, Sim. Porque a UPP era um projeto muito bacana. Ainda funciona em algumas comunidades, mas ela nunca funcionou plenamente. O projeto da UPP era um projeto para você entrar na comunidade hoje e colher isso daqui a 10, 15 anos. Aquele garoto de 5 anos, 8 anos, 10 anos depois está com 15, está com 18, ele veria uma outra realidade. Entendi. Era para ter polícia, saneamento, creche, oportunidade de emprego, para entrar tudo junto. E aí começou a falhar. E aí, quando você entra só com polícia, só a polícia não vai resolver em nenhum local. Eu entendi isso que você falou. E é bonito isso. O plano era esse, original? Sim. O plano era entrar com força total em tudo. Para que aquele jovem, aquele garoto de 5, 10 anos tenha contato com a polícia, esteja estudando. O mesmo comportamento da escola. Aí faz uma escola técnica, um curso técnico, já tem uma profissão. Então ele vai chegar a 18 anos com uma profissão e vivendo uma realidade diferente do que vê hoje, do tráfico, ostentando joias, ostentando carros, droga ostentando pra motos, entendeu? Então, assim, só que o Rio de Janeiro ele tem mais de 1.400 comunidades, então não é uma tarefa tão simples assim. Você falou do OPP, eu me lembrei que a gente fez o evangelismo uma vez ali no Complexo Alemão, no topo, onde tem um campo de futebol ali. A gente foi com uma outra ONG que tinha lá, que era Tô na Rua, e aí a gente chegou lá e tinha uma OPP que era usada para qualquer coisa. Tinha gente dormindo lá dentro, eles tiraram a porta para fazer uma outra coisa. Assim, descaracterizaram completamente, e é um blindado de 2 andares, eu acho, pelo menos no topo do negócio. Ou seja, eles conseguiram ganhar aquela etapa, plantou ali uma semente ali, digamos emblemático, assim, aquela tomada do Alemão em 2010. E uma baita de uma operação, colocou muitos policiais em risco, e é uma característica da polícia, né? Ninguém, e eu escuto muito alguns policiais militares em outros podcasts, ele falando assim, cara, é difícil o trabalho que a gente faz. A gente, às vezes, fica 12, 13 horas numa laje tentando conter a violência para proteger os moradores, volta pro batalhão e aí alguém fala assim, olha, tem que voltar para lá para render não sei quem, ajudar. E a gente volta. Se você olhar qualquer outro trabalho assim, médico, e o cara não volta. É diferente. Não tem como comparar. Então, o cara que a polícia, ele não tá ali por acaso, não é uma pessoa que tá participando de um processo seletivo para um trabalho. Acho que para ser policial tem que ser não é uma conduta, é um chamado, né? Acho que é lógico que você vai ter aqueles que buscam uma estabilidade, né, do emprego público, mas aí, meu amigo, é bastante complicado. Quando sentar ali na viatura, sentir aquela adrenalina, né, aquela decisão que você tem que tomar em milésimos de segundo, você tem que decidir se você vai dar o tiro ou não, se você vai fazer ou não, sabendo que se você errar, você vai ser crucificado, você vai ser preso. E tudo pelo bem da comunidade. Então, assim, não é fácil, não. Problemas, todas as instituições têm. Sim. Porque todas são feitas de seres humanos. A medicina também tem, a arquitetura também tem. Sempre vai ter. São seres humanos.
O ser humano é falho. Mas ninguém sabe, eu acho assim, que se pudesse reproduzir para a população, né, e é impossível, o nível de tensão, o nível de dificuldade que é fazer uma incursão numa comunidade, eu acho que a visão da população mudaria. Assim, é quase impossível. Se você subir uma comunidade, você vai ver, em qualquer buraco pode sair um fuzil. Sim. E eles são ousados. A adrenalina é no máximo. E eles são ousados. Você, em alguns momentos, sente gosto de sangue na boca. Já passei por isso, né? Período de tenente, capitão, é rua o tempo todo. Tensão. É na rua. Eu fui comandante de companhia aqui no 17º, então todas as comunidades aqui era incursão direto, trabalhando, várias ocorrências e realmente você... Não, é coisa de doido. Por isso que eu falo, é um chamado, não é um trabalho normal. Esse é uma outra coisa. Um dos nossos objetivos aqui como podcast é justamente tentar contar para a população, naquilo que a gente tem conversado, que não é exatamente como eles estão pensando que funciona, né? Isso serve para mim também, né? O nível de dificuldade de um policial militar no estado do Rio de Janeiro é uma coisa que reverbera em outros países. Assim, você vê, por exemplo, Israel fazendo comentários acerca da nossa polícia, uma polícia muito bem preparada. Sim, Israel, e só o que eu escuto assim, na internet da vida, no Facebook da vida, são críticas à corporação. Isso é muito injusto, né? Como é que tu se sente ouvindo sabe? Porque você presta um bom serviço aqui, mas você escuta, sabe, uma ladainha muito, muito injusta no meio do caminho, cara. Não tem jeito. Por mais que você esteja fazendo, não tem como agradar todo mundo. Até como eu falei, o tipo de serviço é um serviço antipático, ainda mais o de repressão. É um serviço antipático, né? Infelizmente, muitas pessoas hoje não têm uma consciência de construção de um ambiente favorável. Não faz ideia. O cara parou em cima da calçada, sabe que é proibido. Uhum. O policial vai lá e multa. Ele não vai ficar chateado com aquele policial? Pois é. Não Aí vai não falar serve, que foi uma covardia e tal, mas ele sabe que não poderia parar ali. E não precisa nem contar a história, né? Foi o que você falou. Quando você reverbera, né, uma mensagem negativa, isso já fica no gatilho da cabeça da pessoa. Já tem essa... É uma discriminação mesmo, né? E você vê que tem um comportamento da população que ela também não colabora com a polícia militar. E não colabora quando? Como? Você vê muita coisa acontecendo, um roubo, um assalto, uma covardia, uma agressão, a pessoa não vai lá fazer o boletim de ocorrência. Inclusive, as pessoas são assaltadas. Eu vejo que é a coisa mais comum do mundo. E o nosso trabalho é pautado em cima dos registros de ocorrência. A minha análise criminal aqui no batalhão, ela é diária. Todos os dias a gente verifica cada roubo, o que aconteceu, aonde aconteceu, para tentar, dentro do meu recurso, poder disponibilizar, né? E é uma tarefa muito difícil, porque assim, o meu recurso ele é limitado. Mas as pessoas enxergam como se você tivesse um recurso disponível de forma à vontade. E não é o caso, entendeu? Então, assim, dentro daquele recurso limitado que eu tenho, eu preciso alocar de maneira inteligente. Eu preciso colocar nos locais onde eu tenho um índice criminal. Não, e a cidade, bem ou mal, ela é grande, apesar, enfim, se você comparar com outras cidades, né? Mas a cidade do Rio de Janeiro é grande e ela é muito densa, né? Assim, e é difícil mesmo, né? Tem uma história sobre a maré, e eu não sei se confirma se é verdade ou se é mentira, que a polícia não entra na maré. Como é que é esse comportamento? Parece que a maré é um reduto ali que tem prédio de desmanche que nunca foi tocado, o tráfego é tão denso ali. A maré é algo bastante complexo. Realmente é bastante complexo. Eu não tenho como entrar em detalhes, eu nunca trabalhei ali no 22 para ter detalhes, mas se tiver que entrar, vai entrar fazendo o que preconiza a DPF, que é o documento, né, do STF, que diz que a operação precisa ser planejada, tem que ter os meios necessários. Ou seja, normalmente não se pode entrar. Mas não. Pelo STF. Normalmente não. É uma coisa que não cabe na minha cabeça. Só com autorização e operação planejada em casos excepcionais. Você tem que dizer qual é a excepcionalidade para você estar querendo fazer a operação naquele local. Que não deve ser muito difícil de explicar, né? E nesse tempo de polícia, que história você tem que te deixou mais, assim, de repente uma sensação entre vida e morte ou algo que você... que te marcou, assim? Que história você tem aí na cartola? De momentos de tensão, realmente é incursão. É aquele momento que você precisa tomar aquele território hostil. Sim. Né? E você está com a tua equipe. Eu sou da época de tenente-capitão que não tinha blindado na corporação. Não tinha blindado? Infantaria. Era infantaria. Você não tinha o... Veículo blindado? Não. Infantaria.
Era parar a viatura, conduta de patrulha e... E era o quê? 762? Como é que você... O armamento... Eu, particularmente, sempre gostei de trabalhar com fuzil 5.56. Mas é uma particularidade minha. Que é aquele menorzinho, né? Menor, mais e leve. que faz total sentido. Você entrar numa casa com uma FAL, uma parafal... muito grande, pesado. Chega um momento que aquilo vai cansar, vai te comprometer. Pesadíssimo. No disparo. Então, era uma particularidade minha. Tinha outras pessoas que gostavam do 762. Então, assim, esse momento de incursão, esse momento que você sabe que tem, né, o oponente ali a qualquer atentando momento contra a tua vida e o terreno é dele, ele está ali todo dia. Sim. Então, assim, realmente a adrenalina vai a mil, dependendo da situação, Cara, um qualquer misto barulho de sensação, é barulho. É um misto de sensação e aquela situação seguinte, quem tem a responsabilidade é o Estado. Não é um marginal. Não, o marginal dá tiro olhando para frente. Dá tiro quantas vezes quiser, da forma que quiser. Mas eu não, eu tenho responsabilidade em cada munição que sai da minha arma. Inclusive, se você abate um traficante, um bandido, você tem que pegar a arma para poder... Não tem uma história dessa? Você tem que pegar a arma do bandido abatido para falar, não, ele realmente estava armado. Não, exatamente. Você precisa apresentar, né? Ou seja, tu tem que ir até o lugar onde você abateu para poder pegar a prova para falar assim, não, de fato era um bandido. Então, são os momentos de tensão, né? E aí, assim, ao longo desses anos todos, pelas unidades que eu passei, já muita coisa bacana também. Um momento muito marcante da minha carreira foi quando eu perdi meu irmão, né? Eu era tenente, meu irmão era major na época. Foi no começo da carreira? Eu era Foi em 2003. Então, assim, tinha recém-formado. Me formei em 2001, tinha 2 anos que eu estava formado. E ele faleceu em serviço? Ele faleceu saindo do quartel, indo para casa num assalto ao veículo. Num assalto ao veículo, ele faleceu. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque eu que fui chamado para tomar conhecimento disso, eu que cheguei em casa para dar notícia para meu pai e para minha mãe. Então, assim, é algo que... Mas te deu mais gana para continuar ou te desmotivou? Não me desmotivou, não. Não me desmotivou, não. E é legal que você honra o nome do teu irmão, né? o trabalho, e o meu irmão era um cara querido, um cara tranquilo, igual a ele, assim, não existia. Meu irmão era fenomenal. É muito bom ter uma referência. Então, sinto muita falta, mas um dia se vão estar juntos, eu acredito eu também nisso, acredito, né? Eu também acredito. Tem uma coisa que acho que é o meu assunto favorito em relação à segurança pública, e eu vejo muito, eu gostaria de ver muito isso, é a questão de tecnologia da polícia. Qual é o investimento que a federação passa para o Estado? Qual é o investimento do Estado sobre a polícia? E eu vi que, há 6 meses atrás, todos os policiais militares receberam uma câmera agora no peito. Está sendo implantada ainda gradativamente. Ainda é um processo. Mas já está bem adiantado. E como é que é o nosso uso de drone? A gente tem drone para poder patrulhar os áreas, ver onde é que está o tráfego, onde é que estão os focos. O que a gente tem usado de tecnologia, como essa câmera, por exemplo, no Estado? A Polícia Militar ela tem o grupamento aéreo, né? Então, é o grupamento que tem os helicópteros da polícia e também possui os drones. Que é o Águia americano. Então, assim, quando a gente tem alguma operação, que a gente entende a necessidade do drone, que pode ajudar no mapeamento, eu aqui mesmo na elevador já usei por diversas vezes. Tem. A gente faz a solicitação, o drone estando disponível, vem a equipe especializada. Não é um drone normal, né? Não, é um drone maior, com uma capacidade bacana. E aí a gente consegue ali fazer algum mapeamento, algum monitoramento, planejar uma operação com antecedência, conhecendo ali o terreno e tal. Então isso acontece também, isso existe. Porque eu fico numa sensação, e eu conversei com um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, e eu conversei por que a Alerj, né? Por que os deputados estaduais não fazem, eu não vejo um diálogo, né? Eu não vejo uma exposição deles pedindo melhorias na polícia militar, sabe? E eu não estou falando de novas armas, não, e nova tecnologia, porque eu vi mesmo, Witzel e Cláudio Castro ali, não sei a quem dá o mérito, e eu vi que houve um investimento na Polícia Militar, novos carros, por exemplo. Sim. Então eu vejo muito dos Corollas novos, assim, e eu vejo que a corporação cuida muito bem, zela muito bem dos veículos, porque eu vejo eles muito bem tratados, mas eu sinto muita falta de saber, né, que a gente está usando mais a tecnologia e poupando mais a corporação, porque você imagina, ao invés de fazer uma incursão para saber onde está
onde está o quê, você coloca um drone, 2 drones, 3 drones. Sim, Isso poupa muito. Acontece. E eu acho que falha também da gente contar o lado humano da polícia militar, né? Porque a sensação que eu tenho do cara que está ali atrás de um fuzil, vibrando, hiper concentrado, que ele não é um pai de família, que ele não é um contribuinte, que ele não é um cara que faz a economia girar, que ele não é um cara que consome, né, o seu pão na chapa de manhã. Eu acho que falta um pouco, de repente, da corporação humanizar a realidade da polícia militar. São homens e mulheres dando a vida pela sociedade sem querer nada em troca. E eu acho que isso tinha que ser melhor representado, né, pelos deputados estaduais. Enfim, fica de alguma forma aqui o meu apelo para você que é deputado estadual nessa nova pegada. A gente tem assim, muitos parlamentares que, através de emendas parlamentares, conseguem e trazem verba para melhoria de equipamento, muitas vezes compra de viatura. Então, a gente tem essa situação também. Então, é lógico que essa ajuda é muito bem-vinda. Quanto mais, melhor. O governo do estado tem investido, sim, realmente. Compra de viaturas, de equipamentos. Isso eu tenho Hoje, reparado. cada policial militar já se forma lá no centro de formação de praças ou no centro de formação, no curso de formação de oficiais. Ele já sai com um colete acautelado, com uma pistola acautelada. Na época que eu me formei, que eu era tenente capitão, tinha que comprar. Não tinha essa situação. Você comprava ali. Hoje ele recebe arma de um calibre adequado. O que é uma bereta, não é? Agora é bereta. Eu mesmo tenho acautelado uma Glock .40. Então, assim... Que é diferente da Glock normal 9mm. São calibres diferentes. A bereta é 9mm, a Glock é 40. Porque a Glock tem fama de ser muito boa, né? Você pode largar numa caixa d'água. Mas ela é menor também, para quem tem uma mão maior, né? Essa 40 já é maior do que a 9mm? São vários modelos. O modelo da polícia é o tamanho maior. Um tamanho maior, né? São vários. Tem diversos. O mesmo calibre. Mas a Glock é uma novidade para a polícia, não é? Foi bereta a vida inteira, era uma Taurus. Não, era Taurus. Foi Taurus a vida inteira. Que era muito ruim, não é? Aí veio a... Não, a Taurus PT-100 é muito boa, mas era uma arma muito grande, né, muito pesada. E os estudos técnicos foram trazendo armas novas, né, trazendo material novo. E aí teve essa questão da Glock, essa compra da Glock. Eu tive a oportunidade de acautelar a Glock e agora teve uma nova compra, um novo investimento da bereta 9mm, que é uma excelente arma também. Existe investimento para a Polícia Militar? Existe investimento, sim, sem dúvida. Que é um investimento estadual. É o governo do estado que faz o investimento aqui na corporação, que é estadual. Então existe isso, né? E você vê esse reflexo nas ruas, né? E uma outra coisa que me incomoda muito também é saber, né, que existe uma defasagem no número de policiais na rua no estado, né? Parece que a gente está 20 mil... policiais militares a menos do que deveria ter. Esse é um número ou isso é um exagero? Eu não sei, eu não tenho como afirmar aqui, né, exatamente qual é o número. Mas falta gente. Mas seriam bem-vindos aí um efetivo maior para o batalhão, para os batalhões, né? Até porque o Estado passou lá atrás por um período de recessão, passou por um período de pandemia em que não se faziam contratações, recuperação fiscal. Então, assim, tem todo um processo que acabou diminuindo um pouco, mas a gente tem tido turmas regulares agora de formação, né? Teve uma turma que se formou agora no meio do ano, tem previsão de uma outra formatura agora para dezembro. Excelente. Então, os concursos voltaram a acontecer, a renovação do efetivo, porque... a tropa acaba ficando velha. Chega um momento que o cara cumpriu a etapa dele e vai embora para casa. Exatamente. E que é justo, então, né? Há necessidade de ter essa renovação. Isso aí faz parte do processo. E você acha que nos últimos 4 anos existiu um impacto muito diferente sobre a polícia do que existia nas políticas anteriores? Nesse governo Bolsonaro você viu um crescimento, assim, ou pelo menos uma unidade da polícia militar? Na verdade, assim... a gente acaba medindo muito isso pelos governos estaduais. E o que eu posso afirmar é que os governos estaduais têm feito esse investimento na corporação, têm tratado a corporação com carinho, têm buscado o aprimoramento técnico e profissional. Hoje a polícia oferece diversos cursos, vários policiais, o batalhão sempre apresentando para fazer cursos de capacitação, seja de abordagem, de tecnologia de menor potencial ofensivo, tiro em baixa luminosidade e por aí vai. Então, assim... nós estamos cada vez mais nos preparando, buscando oferecer o melhor serviço possível para a população. Não, só de saber que o número de roubos e assaltos diminuíram, o número de assassinatos diminuiu, eu estou me sentindo melhor de fato diante desses números, né? E agora eu queria te pedir um mega favor, na verdade 2 mega favores aqui. A gente tem de praxe o seguinte: você mandar uma mensagem de despertamento, que é o nome do nosso canal, para a população, assim, em relação à segurança pública, em relação ao que você está vendo na rua, de tranquilidade, de reação. Como é que você instrui esse povo? Como é que você dá uma mensagem de despertamento para a população? Colabore com a Polícia Militar.
colabore. O policial que está ali, ele é um pai de família, é uma pessoa que passa por problemas também, assim como todo ser humano passa. Às vezes o policial vem trabalhar, deixou em casa o filho doente, às vezes está se separando da esposa, momentos de tristeza, momentos de alegria. Então, assim, empatia, boa tarde, boa noite, cumprimentar o policial, isso faz bem para qualquer ser humano. O reconhecimento, ele é muito importante para qualquer profissional. Então, assim, vamos colaborar com a corporação, colaborar com a Polícia Militar, porque o que a gente está buscando fazer é trazer segurança para a sociedade. Foi excelente. E se você pudesse fazer aí um pedido, né? Colocar alguém na tua cadeira para o próximo podcast, uma pessoa relevante que tenha marcado a tua vida, quem você convidaria? Vamos lá. Ele não sabe que eu estou indicando, então fica aí de surpresa. O Luciano Palmeira, muito conhecido por nós como Luciano Gaúcho, como Gaúcho. O cara tem uma história sensacional, veio do Rio Grande do Sul, passou muito aperto, buscou, correu atrás, sempre com dignidade, com honra, sem prejudicar ninguém. Ele hoje, né, trabalha, tem uma situação, né, normal, como todo brasileiro, tranquila, ajuda muito as pessoas, tem banco de cadeira de roda, de muleta, fica com o carro dele ali ajudando aqui, pedido ali, as doações. Então, assim, seria um cara muito bacana de sentar aqui, contar um pouquinho da história dele, conversar um pouquinho. Então, Luciano, fica aí de surpresa esse convite para você. Tomara Gaúcho, que você como é que aceite. a gente te acha? Como é que a gente traz você? Eu vou descobrir, ele vai fazer o convite pessoalmente. Ele me falou que você faz a melhor costela a La Gaúcha que ele já comeu. É isso aí. Coronel, eu queria te agradecer demais. Esse de fato foi um podcast que me tirou das costas um peso, assim, de saber que a polícia tem avançado, tem recebido investimentos. Eu queria te agradecer demais e honrar você nesse podcast aí, para que outras pessoas saibam, né, outras pessoas ouçam o cenário real vindo de um coronel que está aí fazendo a gestão há com quantos anos? 24 anos já, né? Faço 24 anos e tenho 42 de idade. Abrindo mão de feriado, abrindo mão de estar com a família, abrindo mão de filhos para poder estar servindo a tua comunidade, a tua terra. Eu queria te agradecer demais mesmo e queria convidar você para deixar o teu comentário aqui para que a gente possa passar para ele, para estabelecer aqui também o fim dessas fake news, né, para que você tenha aprendido, né, com o comportamento correto que a polícia quer contar com você como cidadão e, cara, colabora com a Polícia Militar, honra, né, o trabalho não só dele como de tantos outros que estão na rua aí 24 horas fazendo por você e para você, né? Eu espero você no próximo episódio do Desperta. Fica com Deus e um grande abraço.